Deixa de ser um ministério independente, a economia é agregada à coesão territorial sob a alçada de um ministro que transita do governo anterior, Manuel Castro Almeida. Convidamos para este explicador os deputados Marco Claudino, do PSD, Filipe Melo, do Chega e André Pinotes Batista, do PS. É um explicador conduzido pela Judite França e pela Vanessa Cruz. Certo é que há aqui, de facto, riscos importantes no que toca ao Plano de Recuperação e Resiliência. Filipe Melo, pode ser contraproducente juntar estas duas pastas, economia e coesão territorial, ou, pelo contrário, até pode ajudar, tendo em conta que é preciso distribuir esses fundos europeus pelo país fora? Boa tarde, Judite, Vanessa, boa tarde também ao Marco Claudino e ao André Pinotes Batista e a todos os ouvintes, e obrigado pelo convite. Ora bem, eu acho que isto é um tremendo erro de casting do seu Primeiro-Ministro. E, aliás, as críticas já começaram a surgir. Temos, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios Portugueses veio também ontem já criticar esta escolha, que nós sublinhamos, inclusive, e juntamos a este coro de críticas, e é fácil de perceber porquê. Primeiro porque o Sr. Ministro Manuel Castro Almeida não teve um desempenho brilhante, longe disso, quando estava só com o Ministério, com a importância que tinha o Ministério da Coesão Territorial. Segundo, porque juntar um Ministério que tem para o país a importância que tem, o Ministério da Economia, com o da Coesão Territorial, só tem um propósito, que é o PRR e o PT 2030. Ora bem, era muito mais prudente se fosse criado um Ministério, nem que fosse de forma temporária, para gerir os fundos europeus. E aí um ministro com capacidade inequívoca na gestão destes dossiês, e não, com certeza, o atual ministro que foi escolhido para a pasta. Até porque, repare, a economia é muito mais do que PRR e o PT 2030. A economia tem, naturalmente, o comércio, tem os serviços, tem o turismo. Ora bem, nós vamos estar a fazer uma junção de turismo, de comércio, de serviços, com municípios, com coesão territorial, com transportes, que vai tocar a outro ministério, que é o das infraestruturas. Uhum. Ora bem, o que me parece a mim é que o Sr. Primeiro-Ministro criou uma salada de fruta, permita-me a expressão, ao juntar estes dois ministérios, e naturalmente que vão ter que trabalhar em estreita colaboração com o Ministério das Infraestruturas, porque quando se fala em coesão territorial, fala-se também em aproximação entre os vários pontos do país a vários níveis. Portanto, parece-me que foi uma péssima escolha, sublinho, e tendo em conta que inclusivamente já há críticas, e bem, fundamentadas, vindas de Bruxelas em relação à atuação e aos níveis de desempenho do PRR, no PRR, parece-nos que é de todo desajustada esta escolha. Filipe Melo, ficou surpreendido com a saída de Pedro Reis da pasta de Economia? Eu fiquei surpreendido com o que disse agora o André Pinotes Batista. Dizer que para que o diálogo entre o PS e a AD possa ser virtuoso, eu relembro ao André Pinotes Batista que o dia 18 de maio já passou e que o PS já não é a segunda força política. Custa-me, e lamento ter que lhe dizer isto em direto. Mas eu não percebo uma coisa em direto só para perceber que se acha que o PS não pode dialogar com ninguém, se é isso que está a dizer. Não, pode. Mas ao bem do país acho que é importante que falemos, não? Não, com toda a certeza, mas é importante perceber... Mas é que o Chega não é governo, Filipe, não? Neste momento, o Chega é o principal partido da oposição. É o líder da oposição. Pronto, e tem que ser posto nesta equação. Se o André Pinotes Batista tivesse dito que um diálogo virtuoso entre AD, Chega e PS, eu até estava de acordo. Filipe, mas os diálogos entre o Chega e a AD são convosco, não posso imiscuir nisso, só posso falar pelo grupo parlamentar pelo qual eleito. É uma matéria de interesse nacional, André, e quando a matéria de interesse nacional são os partidos do arco do poder que têm que entre eles, chegar a grandes consensos que façam evoluir o país. É essa a nossa forma de ver a política. Bom, mas indo ao encontro da pergunta que me foi feita, o Dr. Pedro Reis, naturalmente, que era um homem experiente, é um homem com grande currículo, e foi o ministro que dentro
da possibilidade que teve para trabalhar, porque eu cheguei inclusivamente a fazer essa comparação, o Sr. Ministro Pedro Reis tinha algumas limitações, da mesma forma que tinha António Costa e Silva, no governo anterior do PS, em que os senhores primeiros ministros, pura e simplesmente, os impediam de ir mais longe e colocavam sempre o Ministério das Finanças acima das responsabilidades destes. Portanto, dentro do que lhe foi possível fazer, eu penso que fez, ou pelo menos tentou. Com erros, naturalmente que sim, e nós apontamos esses erros na comissão respectiva e fomos acompanhando, é evidente. Agora, eu tenho muito mais receio do Sr. Ministro Castro Almeida com esta junção de pastas, porque se já com a pasta da coesão territorial esteve no epicentro da grande discussão e da grande problemática política da última legislatura, que foi a denominada Lei dos Solos, que não saiu muito bem na fotografia, que perdeu um secretário de Estado que, vá-se lá saber como, agora é deputado, Hernani Dias. E agora, acrescentar uma pasta com esta responsabilidade e com esta importância, eu já, mim próprio, falo por mim, e isto só me vincula a mim. Eu já não fui de acordo em que o PRR e os fundos europeus estivessem dentro da pasta da coesão territorial. Eu sempre fui um defensor acérrimo que estes temas deviam ser tratados na Comissão de Economia, como sempre foram. E, naturalmente, acompanhados pelo Ministério da Economia. Há pouco eu tinha sugerido um ministério temporário para tratar deste problema. Mas podemos simplificar. Podíamos criar uma Secretaria de Estado dentro do Ministério da Economia com esta exclusiva dedicação. E aí, certamente, que teria outro acompanhamento. Mas não, o Sr. Primeiro-Ministro entendeu que este ministro em concreto que tinha capacidade para gerir duas pastas com esta complexidade e juntar a estas duas pastas um tema muito complexo e que está-se a aproximar do fim da validade. Eu recordo que o prazo máximo de execução do PRR é dezembro de 26 e neste momento nós estamos com um atraso muito significativo. Das duas uma, ou se cria uma dedicação exclusiva a esta matéria e uma comissão de acompanhamento em que realmente acompanhe, que trabalhe, que vá para o terreno e que, junto das empresas e das instituições, tentem acelerar definitivamente e concretizar o que está no papel, ou então não vamos lá chegar. E eu relembro que quem está também por trás desta aprovação e da concretização, da finalização dos apoios, é o Banco de Fomento. O Banco de Fomento teve um cunho estritamente pessoal do Dr. Pedro Reis na constituição do mesmo, com o aval do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, se as coisas não avançaram, e que não avançaram, e isso é por demais evidente, então devia ter sido feita aqui uma reformulação total de quem gera estas pastas dentro dos respectivos ministérios, dentro do Governo, quem gera na Comissão de Acompanhamento dos Fundos e também quem é contratado para o Banco de Fomento para andar com esses processos. Ficou claro, Filipe Melo. O ex-ministro, muitas delas não conseguiram sair do papel exatamente pelo bloqueio institucional, que é legítimo, mas que aconteceu no Parlamento. E, portanto, essa é a realidade. E só queria deixar, só um pequenino reparo. Eu não te interrompi. Não, é um pequeno reparo. É que o bloqueio nós sentimos na terça-feira, mas foi por parte do PSD ao Chega e à eleição de 2 elementos para a mesa. Era só esse reparo. Filipe Melo, Marco Claudino, André Pinotes Batista, muito obrigada por terem estado connosco neste primeiro explicador da Tarde Política. Obrigado.